O MBL é liberal e nunca mudou sua cartilha. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo. Recentemente eu fiz uma thread lá no X, onde eu critiquei o MBL e isso gerou uma certa polêmica, vieram respostas e eu acho que é importante a gente aprofundar a discussão aqui no canal, porque eu sei que a gente compartilha público. Muita gente que assiste os vídeos e acompanha as lives também vê os vídeos e as lives lá no canal do MBL. E muitas vezes pontuam, né, que existem algumas posturas, algumas propostas que são parecidas, que a gente deveria se entrosar, que a gente deveria conversar. E eu sempre disse, e ao mesmo tempo eu acho que nunca ficou tão claro, que apesar de uma certa convergência ocasionalmente de meios, de formas, de forma nenhuma a gente esteve próximos em fins. Enquanto isso não estiver claro, é um tanto quanto perigoso para o próprio público. O intento desse vídeo é deixar da forma mais formal possível as distinções entre o nacionalismo que eu defendo e o liberalismo do MBL. Dando o contexto da polêmica, né, eu fiz uma thread lá no X, onde eu estava pontuando que o MBL não é nacionalista, mesmo que alguns coloquem dessa forma, tanto lá no X quanto aqui no YouTube. Eu fiz alguns movimentos de leniência com o Eduardo Bolsonaro devido àquele vídeo que ele fez, e eu expliquei o porquê eu dou o benefício da dúvida para o nacionalismo do Eduardo Bolsonaro, mas não o faço com o MBL. E isso por algumas razões importantes, a qual eu tentei evidenciar na thread, mas aparentemente ou foi sumariamente ignorado ou não ficou tão claro. Então, não sei. O bolsonarismo não tem uma estrutura, não tem uma doutrina, não tem um pensamento sistematizado. Eu deixei isso claro tanto no meu vídeo falando sobre o Eduardo quanto lá no X. Mas, ao mesmo tempo, setores dessa direita, como o Kim Paim, eles estão dialogando com fontes históricas nacionalistas. Isso é, eles estão se encaminhando para o antiliberalismo. O Kim Paim, isso é muito flagrante. Ele está atacando diretamente setores relacionados à especulação financeira, ele está sistematicamente fazendo compilados, denunciando a presença de lobbies em diversos setores estratégicos do Brasil que sabotaram o nosso desenvolvimento nacional e trabalhando com fontes primárias. Nada de conspiracionismo. Falando diretamente e, assim, dando não só nome aos bois, como tirando de onde ele está puxando aquelas matérias, aquelas informações. Inclusive, a gente já chegou a trocar figurinhas nesse sentido, de trocar algumas fontes. Então, eu sei as fontes que o Kim Paim utiliza e são fontes que eu também uso. Eu sempre deixo nas descrições dos vídeos aqui livros acadêmicos, teses de mestrado, teses de doutorado. Então, assim, não é o maluquinho falando o que quer e tira da bunda. Pelo contrário, são inclusive fontes que apontam para a presença desses cartéis aqui dentro, que também são utilizados vastamente por setores mais à esquerda. De tal forma é o consenso quanto o trabalho historiográfico é não isento, mas sério. Acho que seria o termo mais correto aqui, né? Nessa thread do X, eu condeno o MBL justamente por essa razão. Diferentemente do clã Bolsonaro, que eu sei que não tem estrutura nenhuma, o MBL, ele é organizado. Eles são organizados. Eles defendem coisas que eu considero erradas de forma racional, de forma sistemática. E é por isso que não tem benefício da dúvida aí. Não tem diálogo aí. Porque eles estão, de maneira declarada, de maneira firme, defendendo pontos em que eu acho que são inconciliáveis com a defesa da soberania nacional. Ponto. E é isso que eu quero deixar ainda mais evidente aqui nesse vídeo. Mas só para fechar a parte do que eu publiquei lá no X, eu também denunciei o fato deles utilizarem o ideal de correntes norte-americanas que vem extremizando a geração Z, uma retórica assim parecida com a da alt-right, campanhas quase publicitárias assim, levando a radicalização, buquelização, guerra ao funk, não sei o que, para fins de agitação política apenas. Não estou dizendo que isso assim, seja o MBL, mas é parte do meio de propaganda que eles têm para crescer. Uma radicalização para fins nada paradigmáticos, para o reforço de uma ordem já estabelecida, que é essa economia financeirizada. E eu vou deixar essas questões mais claras no decorrer do vídeo, tá bom? Essa thread foi respondida por um colunista da revista Valete, o Lopes, particularmente. Eu não conheço a pessoa dele,
não sei se tem canal aqui no YouTube, nunca tive contato com ele, tá bom? Mas, apesar de bastante soberbo na escrita, ele foi assim, ok, foi cordial, a gente trocou ali alguns tweets, mas ele sustentou a resposta dele na ideia de que eu sou um bolsonarista, que assim, automaticamente citei o Eduardo, citei o Kim, pronto. Estou do lado desse bolsonarismo messiânico, irracional, e justamente pelo bolsonarismo ser essa coisa quase sebastianista, caudilesca, profundamente popular e irracional, a gente teria inveja da organização e do fato do MBL, do Missão ter um projeto, ter um programa e afins, coisas que nós, bolsonaristas, nunca teremos. A começar que assim, eu não sou bolsonarista. E assim, até mesmo no meu benefício da dúvida, provavelmente seja até bastante ofensivo para um bolsonarista. Porque eu estou partindo do pressuposto de que realmente ali não tem nada. Que não tem um pensamento concatenado, não tem uma doutrina. Eu acho que só por essa descrição, fica meio claro que eu não sou bolsonarista. Mas que, se eles estiverem interessados em conhecer mais profundamente o nacionalismo, de fato ver os projetos à direita que colocavam a soberania nacional e a identidade nacional como fator número 1, estou de portas abertas para a gente ter esse diálogo. Só que, lógico, isso já é o suficiente para, né, me colocar na caixinha aí. E aí, ele mesmo denuncia esse conspiracionismo barato que os nacionalistas têm, que o Kim Paim tem, que não dá nome aos bois, que é uma mera forma de polemismo para insuflar o público, para acreditar nessas conspirações de que existe alguém sabotando o Brasil e que a oposição a esse conspiracionismo barato seria a técnica, o programa que é seriamente debatido e elaborado no MBL. Um enaltecimento da técnica quanto algo imparcial, como se eles não tivessem no emprego desses seus métodos um interesse ideológico muito bem delimitado, que é justamente o que me deu o ânimo para fazer esse vídeo. Na minha thread inicial, eu inclusive pontuei que os seus representantes, o Kim Kataguiri, o Arthur Duval, eles nunca mudaram seus discursos oficialmente. Apesar dessa guinada de radicalização, de zoomerficação, essa nova pegada mais descolada e de bolha de internet, os seus principais representantes não mudaram nada nos seus discursos. Ainda é a mitadinha, é o liberalismo, são os principais receituários liberais que eles repetem desde 2016. E ele diz que é isso mesmo, porque eu não tenho princípios, eu não tenho valores. Eles têm esses princípios que eles mantêm desde lá do começo. Ou seja, o movimento é liberal. Toda a cosmovisão, todos os objetivos ali do programa, feito com muita técnica e método, se subordinam a um fim liberal. E é isso que eu sempre coloco. Mesmo que ocasionalmente, nos seus maneirismos retóricos, eles possam apresentar características incomuns com muitas das coisas que eu apresento aqui no canal, fato é que o fim último do missão do MBL é subordinar o Brasil a poderes estrangeiros. E eu quero tirar não só essa denúncia aqui de uma crítica vazia, e trazer para materialidade. O Renan Santos fez uma live recentemente, inclusive peguei uma live recente para ninguém ficar falando, você tá pegando coisa velha e descontextualizando. Não, a live que eu vou cortar aqui alguns trechos e apresentar para vocês é do dia 17 de junho. Quando vocês estão assistindo deve ser, 4 dias atrás, 3 dias atrás. Então, material fresquinho para vocês. Fiquem aí com o corte na íntegra e depois eu venho respondendo ponto a ponto. Eles já estão assim, eles descobriram que eles são nacionalistas, né? Então o Kim Paim tá puxando essa briga. Eles são nacionalistas e agora eles são contra privatizações. É? Tá. Beleza, né? Então veja só. Ele pegou um tweet do dia 16 de junho, né? Do Café com Fé. Tarcísio é Petro e bebê na cabeça, assim, ele vai comprar ações, porque, não sei, né? Pode ser que o bom governo do Tarcísio faça que você invista nessas ações pra crescer. Ele tá querendo lá fazer preço, como eu disse, várias manifestações públicas a respeito do Tarcísio são pra fazer preço. Aí o Kim Paim diz, o que eu falei, no fim só querem alguém que venda preço de banana, Petrobras e o Banco do Brasil. Querem repetir o que fizeram com a Vale, só enxergam a própria carteira, tá? Vamos lá. Tá brigando com um cara que era, mano, assim, um agente político favorável a eles, uma cadelinha, né? Aí o Café com Fé, você é contra a privatização de estatais, Kim Paim? Eu sou a favor, quero que vendam todas as 125 estatais, 100%, talvez deixar 2 ou 3. Aí o Kim Paim, sou totalmente contra vender a Petrobras e o Banco do Brasil. A espoliação revelada na CPI dos Rockefeller dos anos 50, sabotagem do Roberto Campos e Godinho, o caso Walter Link e Hannah Mining me colocaram no Brasil, a luta de brasileiros como Arthur Bernardes não foi em vão, ele que depende de mim, essa história de traição, a parte dos liberais entreguistas não será esquecida. Entregar a Petro e o BB pro BTG, JBS, BlackRock ou China não terá jamais meu apoio.
acho muito complicado, porque assim, boa parte daquilo que todos nós utilizamos como produtos e serviços, né, para viver, depende, ou melhor, tem na composição das empresas que fizeram esses produtos ou serviços, dinheiro de alguma dessas empresas. BlackRock tem tudo, e o fluxo de capital em pessoal que fica girando no mundo vai ser assim. Essa é a natureza do capitalismo, gostemos nós ou não. Gostemos nós ou não. Essa é a natureza disso. E essa é a natureza do capitalismo, a despeito de problemas, externalidades que existem, inclusive em termos de soberania, ela garante pra gente, né, um mundo, gostemos ou não, muito mais afluente em termos materiais do que qualquer coisa que a gente tinha 50 anos atrás, 100 anos atrás, 150 anos atrás. Eu acho complicado. Fazer, assim, esse tipo de justificativa. Eu acho também que assim, faz sentido a gente privatizar absolutamente tudo. Não sei, mas acho que privatizar a maior parte das coisas faz sentido, porque nações não são iguais, meus amigos. Para o Brasil, privatizar é importante porque o brasileiro tem uma natureza patrimonialista. Portanto, tudo que é público torna-se privado através de uma apropriação ilegítima. Isso acontece com empresas públicas. Então, as empresas públicas são cabides? Sim. São base para escândalos de corrupção? Sim. São usadas para interesses locais, de lideranças locais vagabundas? Sim. É da nossa natureza. A justificativa de um brasileiro para privatização, você quer ver se a justificativa de às vezes um chinês. Ainda tem muita corrupção na China. A gente tem um misto de corrupção, incapacidade, que, vamos dizer, são sintomáticos dessa característica patrimonialista nossa. E a gente precisa entender isso, porque no fim do dia, é melhor ter uma empresa que era pública, tendo, capital misto, ou, sei lá, um capital completamente privado, com participação de grandes bancos. Pô, cara, é melhor. Na maior parte dos casos será melhor sim. Sem romantização nenhuma. E o ideal ainda é com o mercado aberto com concorrência. O mercado aberto com concorrência. Primeiro aspecto desse café com Ferrari. Eu nem sei quem que é esse sujeito. É dessa galera que fica falando de mercado financeiro, investimento, especulação financeira como um todo. O Renan Santos está criticando o Kim Paim por ter uma posição oposta a esse grupo. E aí ele fala assim, nossa, você tá brigando com esses caras, eles eram as cadelinhas do Bolsonaro. E aqui tem um ponto muito importante que é você compreender, inclusive isso aqui é fundamental para realmente dar a dimensão do contexto político brasileiro, quem é o cão e quem é o rabo. O cão abana o rabo ou o rabo abana o cão? Essa é a questão fundamental. As cadelinhas do setor financeiro estão juntos com o Bolsonaro enquanto houver um comprometimento com a rapinagem, com o lucro fácil, com a especulação financeira, que se dá numa dupla frente, né? De um lado, a gente vai ter realmente os grandes conglomerados que concentram a riqueza, não só do Brasil, inclusive, que vivem dessa espoliação, e esses pequenos currupinchas aí, essas pequenas pulgas, esses pequenos parasitas, que vivem de ficar falando, não, a privatização, a bolsa sim, porque a Selic vai cair, vai subir, não sei o quê, que vivem só de especulação financeira, que ganham, tiram o seu pão, como carrapatos parasitando o cão. Apesar da nossa analogia não se centrar em carrapatos e cães, e sim no cão e o rabo, vale também esse pequeno parêntese, né? Mas aí vem a questão, será que é o setor financeiro que está ali ordenado ao Bolsonaro? É eles que estão sendo o cão que abana o rabo? O Bolsonaro é o cão que abana o rabo? Ou é o rabo que está abanando o cão? O setor financeiro é o rabo que estava abanando o cão. O governo estava submetido à agenda liberal. Submetido não a contragosto, pelo contrário, né? O posto do Ipiranga do Bolsonaro era o Paulo Guedes. E aqui não tem nenhuma passação de pano. Chapéu para liberal é marreta. Foi se associar? Bom, você entregou uma Eletrobras. Você ajudou a afundar o país. Então, assim, não estou aqui para pagar nenhum pedágio. Uma vez que certos setores da direita, ao aderirem ao nacionalismo, ainda confrontam esses setores relacionados à especulação financeira, é um excelente sinal. E mais do que isso, cada vez mais ficará claro que quem usava o bolsonarismo eram esses setores, e não o inverso. E aqui a gente vai chegando para as partes mais absurdas do vídeo. Ele coloca, né, tudo que nós consumimos tem dinheiro desses fundos de investimentos. A natureza do capitalismo é assim. O influxo de dinheiro impessoal, independente de problemas relacionados à soberania nacional, esse sistema garante para a gente um mundo mais cômodo, muito diferente do que a gente já viu em todas as outras épocas. É uma admissão do sistema financeiro tal como está, como algo positivo, porque ele nos garante comodidades. Inclusive, a gente não deveria confrontar esse sistema, porque o capitalismo é assim, é a natureza dele. Em última instância, isso significa que é admissível a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho em troca de comodidades urbanas. Não questione as vantagens comparativas. Não questione
a natureza real que se aplica no país dessa financiarização. O pacto da economia primária para sustentar a vida artificial nos centros urbanos. Nada mais adequado para o Renan Santos, de acordo com o que ele coloca, o que a gente pode depreender, do que a própria situação atual do país, que se financiarizou gigantescamente a partir das reformas neoliberais dos anos 90. Eu não podia deixar de lembrar um trecho muito marcante de O Problema Nacional Brasileiro, um livro do Alberto Torres, escrito lá no começo do século XX e que nós lemos na nossa série de intérpretes do Brasil do nosso Clube do Livro, que é um benefício exclusivo aqui do Clube de Membros do canal. E assim, é muito sintomático essa posição cosmopolita, liberal, ainda hoje em dia, que já era tão criticada por Alberto Torres lá atrás. Abre aspas. É necessário romper com o estado de coisas artificial que nos faz viver de lantejoulas enquanto abandonamos a exploração das nossas verdadeiras riquezas. As cidades estão cada vez mais brilhantes, luzidas de aparências e vaidades, mas o interior jaz no abandono, com sua terra por cultivar, suas forças naturais por aproveitar, seu povo por educar. O mercado ajeita tudo. Para que uma organização racional, um ímpeto humano de organização nacional, quando o capitalismo tem a sua natureza, quando ele pode nos entregar uma série de comodidades que é muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente já teve quanto paralelo. E aqui abre também uma discussão sobre meios e fins, que eu acho que é fundamental para a gente traçar também a nossa diferença com o Missão e o MBL. Para um nacionalista e principalmente para um católico, o fim último não é o progresso material e técnico. O fim último não é a comodidade. Partindo de bases aristotélicas e agostinianas, o fim último do homem é o seu telos, é o seu propósito. A verdade, Deus, o dinheiro, a liberdade, a economia, são meios que devem estar subordinados à busca por Deus. Quando a gente aplica esse princípio à economia, a gente já volta o trem aos trilhos em pontuar que a economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. Não existe na economia as leis de Newton que regem. Pelo contrário, o poder político sempre influenciou a economia. A economia é economia política. Sendo assim, não tem essa naturalidade do capital. E mais do que isso, o fim da economia não deve ser nos propor comodidades abstratas. O Nintendo Switch, o seu celular de última geração, o seu McDonald's, os seus energéticos com Doritos aí. Não é essa a questão. A economia deve se subordinar ao homem para o seu aperfeiçoamento moral. Isso inclui uma economia solidária, uma economia voltada às famílias. Você hoje tem diversos serviços e bens de consumo, mas qual foi o impacto da financiarização? Você não vai ter casa, você não vai ter carro, você possivelmente não vai ter nem filho, porque o eu é mais importante nessa economia financiarizada. Que, segundo o Renan, é muito melhor do que o que nós tivemos nos anos 50, 60, em outros momentos onde a economia era voltada à produção. Esse é o traço distintivo entre um liberal materialista, selecionando o seu fim último e o que eu apresento aqui. Aqui está subordinada a economia. A simples compra de bens fúteis, e mais do que isso, qual é o custo social e nacional para isso? A periferização, o não aproveitamento do elemento humano aqui dentro, eu não posso aceitar posicionamentos como esses. Mas vai mais longe. Ele coloca que as privatizações fazem sentido num país como o Brasil. E ele traz um tom de técnica, um tom de método sociológico, né, ao afirmar que nações não são iguais. Então, a questão privatização do Brasil tem um apelo em especial, porque o brasileiro tem uma natureza patrimonialista. E aí vem o receituário, não é corrigir os nossos problemas de formação social. Pelo contrário, é admitir isso quanto um fato posto, abandonar qualquer projeto de racionalização do Estado. A gente não deve buscar meios de se desenvolver nacionalmente. Privatiza tudo. Deixa que o capital privado resolva tudo isso. Isso aqui é um abandono da própria lógica de nação. E mais do que isso,
perigosamente, o liberalismo historicamente no Brasil flertou com ideias muito perigosas. E aqui eu digo para a integridade do nosso povo. A gente no Clube do Livro, nós lemos o Oliveira Lima e o Silvio Romero, dois sujeitos de predisposições liberais que defendiam, né, finanças sadias, um Estado comedido, liberais históricos. E eles, nesse ímpeto da técnica, das ciências, eles defendiam questões que justificavam essa ausência do Estado, o receituário liberal para ser implementado aqui, segundo problemas de formação social e étnicas. Muito cuidado ao ditar uma natureza brasileira imutável que nos leva a ter que admitir o receituário privatista, os choques liberais. Vou trazer aqui um trecho do Oliveira Lima de América Latina e América Inglesa, para vocês entenderem onde nós estamos pisando. A América Latina é uma raça doente. Essa ausência de equilíbrio, esse desafeto pelo trabalho metódico e pela regularidade da vida social, esse culto ao caudilho, são manifestações de um estado mórbido, de uma perturbação profunda que remonta à origem racial e histórica da nossa constituição social. As repúblicas hispano-americanas vivem num perpétuo estado de crise, e essa instabilidade política não é um acidente, é um sintoma. Disse o ardente liberal Oliveira Lima. Ironicamente, né, um liberal conservador também nessa época, né? Então, assim, isso aqui é simplesmente o desenvolvimento histórico do liberalismo no país. Estou equiparando o Renan Santos com o Oliveira Lima? Longe de mim. Mas a grande questão é que, na raiz desses determinismos, dessas verdades a priorísticas, nesse jogar de toalha, está essa mentalidade aqui. Godin e Roberto Campos vão justificar a necessidade de se empurrar goela abaixo o receituário liberal por outras questões. As vantagens comparativas, os problemas do patrimonialismo no Brasil. Então, assim, são discursivas que se travestem de científicas, que se travestem de sociológicas, que nos levam a um posicionamento simplesmente de desistência, de derrota. E aí permite que o estrangeiro aqui aplique todos os remédios que acharem convenientes, que redundam na nossa subordinação. Fiz esse recorte com o Oliveira Lima porque a ideia eugenista de uma raça adoecida, que os problemas culturais e étnicos são incorrigíveis, e ao invés de utilizar a análise sociológica para a correção desses problemas, delimitando uma institucionalidade condizente, devemos então aceitar essa nossa natureza caída, abdicar de caminhos para então se enquadrar nesse receituário econômico e político orientados de fora. E aí volta, né, o Alberto Torres com essa doença, aí sim, uma patologia social, que é o cosmopolitismo, que é a condenação de tudo que é nacional, porque vive olhando o outro lado do Atlântico, buscando as teorias de fora para enquadrar a nossa sociedade com questões abstratas, com supostas técnicas bacharelescas, simplesmente anedóticas, simplesmente a priorísticas, sem método sociológico real nenhum. Ao invés de utilizar o método sociológico para buscar construir um Estado orgânico, com organizações adequadas e através da educação e da razão, mudar os comportamentos e a elite política para uma visão mais altiva, mais virtuosa, não. A gente deve abdicar de tudo e aceitar a nossa posição no mundo. Outro autor que é digno de nota que nós estudamos no Clube do Livro é Manuel Bonfim. Trago um trecho aqui de América Latina, Males de Origem, sobre essa imposição de dogmas sobre a nacionalidade, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa raça. Em primeiro lugar, porque esse juízo universal condenatório a nosso respeito se reflete de um modo perniciosíssimo sobre nós mesmos. Somos a criança a quem se repete continuamente: não presta para nada, nunca serás nada. E acabará aceitando essa opinião, conformando-se com ela, desmoralizando-se, perdendo todos os estímulos. E se ainda não se perdem todos os estímulos, se um ou outro homem de Estado se esforça por seguir os conselhos axiomáticos que acompanham as implacáveis sentenças,
esses conselhos estão de tal modo fora da realidade das coisas, correspondem tão pouco às nossas necessidades que, pondo-os em prática, esses políticos bem-intencionados ou sófregos de simpatias na opinião pública europeia, mais agravam a situação política e econômica do seu país, porque tais conselhos se baseiam sempre em conhecimentos superficiais ou nulos, em juízos falsos, e são, na generalidade dos casos, se não de todo, imbecis, pelo menos inaplicáveis. No decorrer do livro, o Manuel Bonfim ainda vai chegar à conclusão que esses receituários, eles visam aprofundar a parasitagem. Sequer eles respeitam o interesse pela soberania dessas novas nações. Pelo contrário, todas as suas doutrinas, todas as suas formas de diminuir esses povos, vêm justamente para facilitar esse processo de rapinagem, de reperiferização, de os enquadrar numa posição subordinada. Não à toa, há uma conexão clara entre essas teses sociológicas que visam enquadrar o Brasil com problemas culturais ou de raça quanto um povo doente, com o aceitar de doutrinas que, basicamente, faz-se abrir mão e abre o país à presença estrangeira, para que estes sim, com seus capitais, com as suas teorias, com as suas doutrinas, façam o Brasil se desenvolver, mas que, para além das retóricas e cacuetes bacharelescos, na verdade, escondem justamente interesses inadmissíveis que não podem ser professados à luz do dia. O Renan ele ainda segue com uma discussão sobre capitais mistos, ele chega mesmo a falar, não, empresas com capital privado, isso seria melhor para o país, a gente não precisa dessas estatais, a gente precisa recorrer a essa livre iniciativa, a esse investimento privado. E aí eu não poderia deixar de citar o Adriano Benayon, que fez justamente da sua vida uma pesquisa sobre o efeito do capital internacional sobre o capital privado diante da vida pública. E aí tem o seu célebre livro, né? O Globalização versus Desenvolvimento, que eu vou citar 3 trechos aqui. É mentira que as empresas transnacionais mantenham no Brasil hospedeiro o capital que nele obtém. Ao contrário, transferem ao exterior os lucros obtidos no mercado interno e jamais transferem ao país a tecnologia utilizada na produção. Inviabilizam as empresas locais, o único solo onde se poderia desenvolver capital e tecnologia. Segue ele. Daí conformaram-se as dívidas externa e interna. Daí a regressão econômica. A União, os estados e os municípios, de pires na mão, aceitam todas as imposições do exterior sobre as políticas econômicas e sociais. Prosseguindo. Quem controla os mercados, controla as forças sociais e econômicas do país em que eles se situam. Aqui ele descreve de maneira muito efetiva justamente como a dinâmica de financiarização se opera. Aqui ele ainda está dizendo um passo anterior, da fixação das multinacionais, das transnacionais. Agora, quem está falando aqui com a liquidez do capital anônimo, do capital sem cara, desses fluxos que, segundo o Renan, são da natureza do capitalismo e que nos legam uma sociedade muito boa, o processo de periferização é ainda pior, é ainda mais disruptivo, aprofunda ainda mais a nossa defasagem, a nossa dívida. De modo geral, fica evidente que por trás de todo o verniz de radicalismo zoomer, de buquelização, de retórica agressiva, por trás de todo o verniz da técnica, de que a gente tem um projeto geracional, que a gente aqui tem um programa, tudo isso não passa de adornos para enfeitar uma doutrina já velha, carcomida, já experimentada pelo Brasil e que sempre serviu para abrir brechas para a sabotagem de nossos projetos nacionais. Nesse aspecto, olhando lá as respostas que o carinha lá da Valete fez a mim, faz muito sentido essa importância que ele deu a dar pouco ênfase às pesquisas a respeito dos lobbies estrangeiros e como eles operam aqui dentro. Porque é justamente essa materialidade, esse conhecer os anais da história, que demonstra como a sangria do país se opera, para além da ideia de que, investimentos e os capitais vão fazer o país se desenvolver e que isso é necessário. Quando a gente começa a dar nome aos bois, quando a gente começa a analisar o processo, tudo fica muito mais claro. E aí as teses do Adriano Benayon começam a fazer cada vez mais sentido. A gente percebe que esse projeto de progresso cosmopolita, liberal, litorâneo, na verdade, é o caminho para o inferno. É preciso esconder seus interesses
inadmissíveis com discursos retóricos, ficar arrotando que há um projeto técnico. Essa técnica, esse método, eles são aplicados a quê? Responde ao interesse e os benefícios de quem? Essa é a grande linha de distinção entre o meu ideário nacionalista para o projeto liberal autoritário do MBL. Eu espero que tenha ficado claro aqui a distinção de fins. E bom, se você gostou desse vídeo, provavelmente ele vai me trazer muita dor de cabeça. Então peço que vocês deixem um gostei, compartilhe ele. Se não for inscrito, se inscreva aí. Temos aulas completas aqui no canal também, falando sobre o pensamento em detalhes do Alberto Torres, aulas sobre o programa nuclear brasileiro, sobre a indústria de informática no Brasil nos anos 70 e 80, enfim, tem uma série de aulas específicas sobre sistemas econômicos também, corporativismo, distributivismo, enfim, conheçam aí o canal, que temos uma proposta integral visando o bem comum e o fim último do homem. De toda forma, se quiserem fazer uma colaboração, temos a chave Pix na descrição do vídeo e o clube de membros, que tem o benefício MOR, que é o clube do livro, que inclusive me ajudou bastante na hora de responder essas questões. Quem já está no clube do livro, inclusive a gente já teve essas discussões anteriormente sobre como o liberalismo, mesmo quando vestido com características reacionárias, com características aparentemente de elogios ao Brasil profundo, de conservadorismo, na verdade, estavam se servindo de uma carapaça, de uma casca de tradicionalismo, de apego à terra, para defender teses excessivamente cosmopolitas e que levavam o Brasil a uma autossabotagem. Então, assim, tem muitas discussões legais lá no Clube do Livro, cogitem aí fazer essa colaboração. Sem mais delongas, até um próximo vídeo live. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.